Eu confesso que nas últimas semanas, a gente, vendo o que estava acontecendo na Fórmula 1, né, o nosso glorioso Oscar Piastri, que não consegue sequer um pódio há 2 meses, há mais de 2 meses, né, é realmente um dado muito impressionante esse, de um cara que a gente se notabilizou e falou, pô, um cara frio, um cara calmo, gelado e tal. Você, para quem não sabe, o Caio morou com o Piastri durante quantos anos? 2 anos? Três. 3 anos. Conhece muito bem, são amigos e tal. Tudo bem, conta só pra gente, ninguém tá assistindo. Não, ninguém tá assistindo. Pouca gente tá assistindo. Mas independentemente do que você viu, mas o que você acha, o que aconteceu para dele sair de uma liderança sólida no campeonato e agora ele, em 3 corridas, e sendo como tem uma sprint no meio, né, ter que recuperar 24 pontos pelo menos. Acho que muito difícil, né? Explicar o que aconteceu, o que tá acontecendo, só ele sabe ali os erros que ele cometeu, as coisas que não saíram da maneira que ele quis durante os finais de semana, mas realmente é difícil de ver ele nessa situação. Acho que no meio do ano todos, até eu dava ele como campeão, assim, fácil, né? Mas Entre nada... aspas, bota aspas nisso, né? Nada é fácil, acho que ninguém sabe o quão difícil eu não sei, acho que poucas pessoas sabem o quão difícil é você lutar por um campeonato mundial de Fórmula 1, e realmente acho que a pressão é um esporte totalmente sob pressão, e acho que nessas últimas corridas, desde Singapura aí, ele não conseguiu se acertar, algumas coisas no final de semana que acabaram indo para um lado errado, e acho que alguns erros também da parte dele vieram, e tudo isso meio que virou uma bola de neve, e hoje ele se encontra nessa situação. Mas é difícil, torço e falo com ele para tentar ajudar da maneira que eu posso, para ele sair disso e dar um suporte fora da pista, para ele tentar dar uma resetada. Acho que é muito difícil isso, acho que como eu falei, poucos sabem o quão difícil é estar para um campeonato de Fórmula 1, mas agora é tentar resetar e brigar pelo título nessas próximas 3, que acho que ainda não acabou. Eu acho que ele ainda tem o potencial, ainda acredito que ele possa ganhar esse campeonato mundial. Muitas pessoas esquecem que é só o terceiro ano dele de Fórmula 1, né, comparado isso, né? ao Norris, que acho que já está na 7ª, 8ª temporada. 19, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7. Então, é diferente, ainda mais o Norris que cresceu na McLaren, estava sempre na McLaren. Eu não acredito que um esteja sacaneando, por exemplo, a McLaren esteja sacaneando ou sabotando o Oscar nesse sentido. É óbvio que tem assim, algumas coisas ali que a equipe acaba colocando um pouco mais pressão, e acho que a rede de suporte dentro da equipe é maior pro Lando do que pro Oscar, mas eu acredito que nenhum ali sabota propositalmente o Oscar, mas vai ser difícil, mas estamos torcendo aqui para que ele dê a volta por cima e consiga pelo menos chegar na última etapa aí brigando esse título. Pô, Caio, mas uma coisa que chama atenção é como que isso aconteceu rápido, né? Porque eu tô aqui com os resultados do Piastri, ele roda na Austrália, termina em 9º, ok, mas depois quando a gente olha da China até a Itália, uma sequência aí de pelo menos umas 12 corridas, ele vai paulatinamente ao pódio em todas, exceto o Canadá, que é quando ele tem o toque com o Norris. E depois ele caiu de um jeito assim, que não é uma coisa que foi sendo construída, que a gente foi vendo as rachaduras, foi do nada. Teve a questão da ordem de equipe na Itália e depois nunca mais. Realmente, ele comentou isso essa semana passada, que ele foi entrevistado no Beyond the Grid, né, sobre como que a ordem de equipe de Monza afetou ele. Mas realmente dá pra falar que só aquilo foi o responsável por degringolar toda a temporada dele? Não, é difícil, acho que realmente quando o piloto não confia nas pessoas que estão do lado e você perde essa confiança para buscar o limite, para buscar, por exemplo, algo a mais, é muito difícil você extrair seu potencial. Se eu não confio que meu engenheiro está fazendo o trabalho certo, ou que a equipe realmente, não importa o que aconteça, está do meu lado, é muito difícil de você ir lá e extrair o seu máximo potencial, de você fazer tudo que dá dentro do carro, e acaba acontecendo alguns erros. Acho que realmente quando existe um pouco essa desconfiança, que talvez eles não estejam fazendo de tudo por mim como eu estou por eles, ou quando começa a existir essa pergunta aí na sua cabeça, é que as coisas começaram a desandar, mas não acredito que seja por isso. Eu acho que ele é um cara que conseguiria superar isso facilmente, assim, por toda a qualidade dele, por todo o trabalho mental que ele tem, por tudo que ele fez nas categorias de base. Acredito que foi uma série de sequências também que aconteceram, ver essa ordem, depois o erro em Singapura, aquela batida com o Lando, que acho que a equipe também às vezes não entendeu muito ele, acho que não valorizou o lado dele também, deixaram ele um pouco de lado. Até Interlagos, questão da estratégia depois da
a penalização, eles ficaram meio no meio termo, se faziam uma ou duas paradas e meio que não decidiram. Acho que essa falta de decisão, essa falta de apoio mesmo, assim, às vezes realmente passa uma desconfiança do piloto e é muito difícil você brigar por um campeonato mundial desconfiando de algo que está acontecendo. Agora, nesses meses, especialmente nesse período em que ele estava vencendo corridas, liderava o mundial e tal, você, creio eu, obviamente estava correndo, você tem que focar no seu também, né? Não tem, é seu amigo, mas você tem que focar no seu. Você deve ter ouvido muita gente falando, não, ele é frio ou ele simplesmente não demonstra emoção. Ele é realmente um cara gelado no dia a dia ou um cara que talvez no carro seja mais frio e que isso talvez até essa derrocada nessas últimas corridas, né, pela característica da personalidade dele, seja difícil ele voltar como estava antes? Como que você vê essa questão da personalidade? Você ouviu muita bobagem, a gente fala, não, esse cara é frio, né? Ou se não, ele é gente como a gente, mas talvez só a expressão dele que você não consegue ler muito o que ele tá sentindo. Não, eu acho que ele é total gente como a gente, assim, é só a expressão dele que às vezes você não consegue decifrar o que ele tá pensando, mas nos anos que eu morei com ele era exatamente igual, assim, o que ele é hoje. Ele não fala muito, é difícil de você tirar alguma coisa dele, de você sair pra jantar, sair pra comemorar, sair pra fazer alguma coisa. Ele é um cara muito na dele, muito quieto, muito tranquilo, ele gosta muito de fazer as coisas dele, ficar em casa, ter a rotina dele, assim, ele não abre mão da rotina dele por muita coisa, então é muito difícil você até tirar ele de casa para fazer algo a mais. E ele é o mesmo cara que eu sempre conheci ele, e até hoje acho que isso é muito legal dele, que ele não mudou quase nada, mas é difícil você estar nesse mundo, é um mundo que realmente tem muita gente, muito dinheiro, muito patrocinador, muita politicagem, realmente a Fórmula 1 é tudo, mas muito, muito a mais. E você disputar o campeonato mundial, acho que às vezes afeta um pouco, com certeza, né? É a vida dele, acho que até às vezes, até demais, assim, ele tá totalmente focado ele só pensa nisso, só faz aquilo, então acho que, infelizmente, acho que isso acaba afetando um pouco. A família dele, de alguma maneira, você acha que também dá esse suporte, dá esse apoio? Com certeza. É um pouco difícil pela distância, né? A família dele fica sempre na Austrália, vai para algumas corridas, mas não para todas, então acho que às vezes, até não digo que ele sente falta, porque eu também não sei, mas acho que gostaria mais que a família dele tivesse, alguns amigos tivessem durante o final de semana, porque realmente é muito difícil você estar ali sozinho, digamos assim, né? Então acho que, mas com certeza, como eu falei, acho que é só o terceiro ano dele na Fórmula 1. Sim, tem isso então também. Ele tem bastante a aprender, todos esperávamos que ele ganhasse o título esse ano. Acho que se não ganhar vai ser um aprendizado enorme na carreira dele, e ano que vem ele vai com certeza voltar mais forte ainda, mas acho que ainda tem chance de disputar o campeonato. Agora, falando sobre uma questão que muito se falou, inclusive o próprio André Stella, né, de como, não perturba, não, mas como incomoda a questão de ter que lidar com traçados e circuitos em que a aderência não seja das melhores, né? E aí, falando você como piloto, né, como que isso funciona exatamente? É o piloto que está ali, está vendo que tá um piso tá meio escorregadio, o Norris, como a gente falou aqui, desde 2019 na Fórmula 1, tem um tempo muito maior e já sabe, de certa forma, lidar com isso, com um carro de Fórmula 1, e é um terceiro ano. Como que o piloto lida com um traçado que tem uma característica que não é do que ele mais gosta? Por exemplo, no caso do Piastri, ter que lidar com a falta de aderência. Você tem que adaptar. Eu acho que hoje em dia, o nível que eles estão, eles conseguem adaptar sem problema algum, mas às vezes um piloto que tem uma técnica muito boa sofre um pouco mais por não poder aplicá-la em circuitos que tem um pouco menos aderência, porque às vezes você precisa adaptar muito mais do que realmente aplicar aquele freio perfeito, a aceleração perfeita que quando eu fui companheiro do Oscar eu vi que ele tinha. É uma técnica assim, muito, muito boa de pilotagem, questão de freio, técnica de freagem e tudo mais, e acho que às vezes quando a pista é um pouco menos aderente ou você tem um pouco menos de grip, você começa a adaptar e mudar um pouco isso, fazer um pouco mais no feeling, e talvez o Lando tenha uma vantagem nessa questão. Então acho que isso talvez possa ser algo a favor do Lando, mas acredito que os dois conseguem adaptar de uma maneira muito boa pelo nível que eles têm. Fique ligado porque a Mint trouxe novamente a promoção do cashback. Você que ainda não investiu na Mint, basta você investir a partir de R$150 em qualquer criptoativo e a Mint te devolve R$50 em Bitcoin. É isso aí, você investe a primeira vez
utiliza o cupom MOTOR50 na hora que você estiver fazendo o seu cadastro ali com os seus dados e investe R$150 em criptomoedas. Assim que você fizer esse investimento, até o 5º dia útil do mês seguinte você vai receber os R$50 em Bitcoin. É isso aí, Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual.